Bom, pessoal, vamos retornar aqui. Vocês já estão vendo o slide mostrando o símbolo da CEPAL, que é a Comissão Econômica que funciona como um braço da ONU, tá, para a América Latina e o Caribe. Então, a sigla especificamente significa Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Ela foi criada em 1948, né, ou seja, um organismo já bem antigo, e sem dúvida nenhuma é o mais importante organismo que funciona dentro da América Latina, exatamente por ser esse braço da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, justamente funcionando como um fórum de discussão e debate para a tomada de ações efetivas, né, mais efetivas no sentido de melhorar a economia da América Latina e do Caribe. Bom, a sede dela fica em Santiago, né, no Chile, e ela tem 46 membros ao todo, né? Todos os países independentes da América Latina estão contemplados pela CEPAL e mais 14 associados, né? Então, ó, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe é uma das 5 comissões regionais da ONU, como eu falei para vocês, cada uma para um continente, que tem como mandato, perdão, o estudo e a promoção de políticas para o desenvolvimento da região, né? Então, por isso a importância, especialmente estimulando a cooperação entre os países e o resto do mundo, funcionando como um centro de excelência de altos estudos. A CEPAL mantém a capacidade de compilar informações, analisar e fazer recomendações para os países. Então, uma espécie de observatório, né, onde trabalham pessoas muito capacitadas com a ideia exatamente de analisar, identificar os principais problemas econômicos das regiões e indicar caminhos, indicar soluções, além de promover, obviamente, como está dizendo aí, uma maior integração com o restante da economia global. Desde 1948, então, a CEPAL contribui para o debate da economia da sociedade latino-americana e caribenha, apresentando alertas, olha, isso aqui não está muito bom e tudo, ó, vai dar problema daqui a pouco. Alertas, ideias e propostas de políticas públicas. É claro que a CEPAL, perceba, ela não interfere na soberania dos países, tá? Mas como um órgão respeitado, ela acaba tendo a prerrogativa de indicar determinadas ações para os países, além de identificar características estruturais que nos distinguem de outras regiões, né? Ou seja, há questões muito específicas da América Latina, né? E isso tem que ser aproveitado do ponto de vista econômico e não rechaçado, né? A ideia é tentar promover um crescimento econômico regional aproveitando as capacidades, aproveitando o potencial da região e não copiando as coisas de outras regiões. Bom, então a CEPAL sempre apontou para os desafios da desigualdade, que é, sem dúvida, o maior problema da América Latina, né, e do Brasil, a luta contra a pobreza, o fomento à democracia, que é um outro problema aqui na América Latina. Volta e meia, infelizmente, a democracia na América Latina ela é atacada, né? E ela é atingida e ela é substituída, às vezes, por períodos um pouco maiores, outros um pouco menores, por regimes ditatoriais, né? Que não são bem-vindos, regimes ditatoriais de nenhuma natureza, né? Então, a, a, a CEPAL também defende o fomento à democracia, a justiça e paz, né, para as opções de inserção na economia mundial, certo? Então percebam que é um órgão preocupado efetivamente em promover o desenvolvimento na região, tá? Bom, vamos falar da comunidade andina agora, o Pacto Andino, que não tem nada a ver com a ONU, é uma iniciativa entre os países. Tá? A CEPAL é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. A CEPAL não é um bloco econômico, não é um bloco regional, é uma instituição de estudo, né, que serve como fórum, como eu coloquei, para discutir e apresentar soluções para os principais problemas econômicos e sociais da América Latina. Tá? Isso que a gente vai começar a ver agora são os blocos regionais, né, mais importantes aqui da nossa região. Então, o primeiro que aparece aí é o Pacto Andino,
que hoje chama-se, na verdade, União Andina. Ele foi fundado com esse nome, né, em uma reunião em Cartagena, na Colômbia, né, em 1969. Ele foi fundado como Pacto Andino. É uma união aduaneira, assim como é o Mercosul, tá? Ou seja, permite a livre circulação de pessoas e mercadorias e estabelece uma tarifa externa comum. Tá? É aquele segundo estágio dos blocos regionais, é o segundo estágio dos blocos econômicos. Só lembrando, o bloco econômico regional ele começa como zona de livre comércio, depois sobe para a União Aduaneira, depois sobe para mercado comum, finaliza com União Econômica e Monetária, é o caso da União Europeia. O Pacto Andino, ele assim como o Mercosul, funciona como união aduaneira. Então, tem a livre circulação de pessoas, tá? Não trabalhadores, é diferente, tá certo? Para a livre circulação de trabalhadores, ela só é permitida no mercado comum, tudo bem? É como acontece aqui conosco, eu já vou falar do Mercosul, a gente também circula livremente. A gente tem o passaporte, inclusive, do Mercosul, também existe o passaporte da Comunidade Andina. Então, tem a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, e a principal característica da União Aduaneira é justamente estabelecer uma tarifa externa comum, a chamada TEC. Ou seja, todo mundo que quiser importar produtos para essa região, tá, vai pagar a mesma tarifa, tá, entre os membros, certo? Bom, voltando lá, a sede fica em Lima, no Peru, tá? E a partir da década de 1990, o bloco passou a se chamar Comunidade Andina, através após uma reunião que ficou conhecida como Cúpula de Trujillo, também no Peru, tá certo? Os países fundadores do bloco são a Colômbia, o Peru, o Equador, o Chile e a Bolívia. O Chile está aqui com um asteriscozinho porque em 1977, ou seja, menos de 10 anos depois da fundação, o Chile resolveu sair. Aí ele anuncia a sua saída, exatamente porque o Chile tinha pretensões de se associar a blocos regionais da Bacia do Pacífico. Então, a ideia do Chile era abrir caminho para se associar a blocos regionais que continham lá, como tem até hoje, os Estados Unidos, o Japão, a China, Singapura. Então, né, o Chile acaba saindo do Pacto Andino para abrir caminho justamente para que o país pudesse assinar outros tratados. Beleza? Bom, continuando aqui, vamos falar agora do Mercosul, que é mais íntimo nosso, né? Uma vez que o Brasil faz parte. Então, aqui de azul mais escuro, os países membros, efetivamente. De azul, aqui um pouquinho mais claro, os chamados países que são candidatos à adesão. No caso nosso aqui, a Bolívia é um país que está em processo de admissão para o Mercosul. Não foi ainda admitida por conta de questões econômicas. E esse que está de verdinho mais claro aqui são os chamados países associados não candidatos à adesão. Tá? Ou seja, são países que não têm efetivamente interesse em não têm efetivamente interesse em entrar para o Mercosul, tá certo? Mantém-se apenas como membros associados. Ou seja, tem algumas relações econômicas com o Mercosul, mas não tem a menor pretensão de fazer parte efetivamente do bloco. Tá? É o caso aqui do Chile, do Peru, do Equador, Colômbia e da Guiana. Tá? Bom, o Mercosul foi fundado através da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991. A sede, né, fica em Assunção, no Paraguai. O presidente atual é o presidente do Uruguai, né, o Luiz Lacalle Pou. A presidência do Mercosul é rotativa, né, ela dura 6 meses, então ele assumiu, inclusive, recentemente, agora em junho desse ano, para ficar até o final do ano. Os membros fundadores são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela foi admitida mais tarde. E, assim como o Pacto Andino, a União Andina, que eu mostrei agora há pouco para vocês,
O Mercosul também é uma união aduaneira. Ela também permite a livre circulação de pessoas, de mercadorias e estabelece a TEC, que é a tarifa externa comum, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder passar para os próximos acordos.